Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Mr. Spot, um suposto lugar em que as leis da física não se aplicariam. Você pode ler sobre esse lugar num site chamado, por exemplo, filosofiaagressiva.blogspot.com. Foi daqui que eu peguei a matéria de exemplo. Mr. Spot seria uma casinha onde as leis da gravidade parecem aplicar-se de maneiras diferentes, o que é comprovado por várias experiências. As pessoas sentem uma inclinação anormal no chão reto, como dá para perceber. Diz aqui que essas anomalias podem ser atribuídas à presença de alienígenas no lugar há vários anos, mas os mais céticos preferem achar que é uma ilusão de ótica. O proprietário da região descobriu esses fenômenos em 1939 e em 1941 ele abriu o sítio ao público visando explorar o lugar comercialmente. Ele, claro, chama a atenção dos turistas do mundo todo em função desses mistérios. Nos anos 50, a força magnética, agora ele chama isso de força magnética, teria sido imortalizado numa reportagem pela revista Life. E um suposto físico alemão, sem nome como sempre, diz que tem um grande e denso depósito de metal acumulado no subsolo em decorrência da queda de um meteoro no passado, que causou um grande fluxo eletromagnético que faz com que a gravidade se curve, causando o fenômeno. Tá, essa doeu lá no coração mesmo, porque não faz o menor sentido, como você deve ter percebido. Mas a gente vai falar isso depois a respeito dessas explicações um tanto bizarras. E claro, os efeitos são esse aqui. A galera fica bem torta no lugar, como dá pra perceber. E não é simplesmente isso, tem várias outras coisas que desafiariam as leis da física. Se você pesquisar aqui no Google, simplesmente por Mr. Spot, você vai encontrar muita coisa a respeito do que acontece. Então o cara fica grudado na parede por uma cadeira, ela consegue aqui subir numa mesa e ficar praticamente inclinada, sem cair, entre várias outras coisas que a gente vai mostrar aqui no decorrer do vídeo. Tem também algumas bolas, uma bola, qualquer coisa que role, se você colocar numa ladeira, ele sobe a ladeira ao invés de descer por causa de uma anomalia gravitacional, como a galera gosta de falar. Então, claro, o primeiro passo para a gente analisar esse vídeo é entender, para analisar a situação aqui, perdão, é entender exatamente como que esse tal de Mr. Spot surgiu. Se você der uma olhadinha no Newspapers, que é um site que faz uma indexação de jornais antigos, você vai encontrar a notícia de abertura do Mr. Spot. Então, basicamente aqui é definido como um lugar muito louco que você não viu e que vai abrir nesse domingo para a sua apreciação. Isso aqui é de 13 de junho de 1941, então aparentemente a data informada lá atrás condiz. Se você der uma olhada na reportagem, vai ver que ele explica mais ou menos onde é, como encontrar, o que você deve fazer para chegar lá. Diz que essa é uma casa construída numa colina que tem uma inclinação de 12 graus, numa área onde a atração magnética ou gravitacional faz com que você se incline para o sudoeste em um ângulo de mais 7 graus. Então a gente seria os 12 graus da construção e mais 7 graus feitos por algum fenômeno, alguma força magnética desconhecida. Diz que esse cara comprou 3 acres na região e um dia ele foi lá dar uma andada, começou a se sentir muito mal, meio assim bizarro, deu uma investigada, viu que várias coisas estranhas acontecem ali e aí construiu essa casa maluca para deixar ainda mais maluco que já estava lá e já era maluco. Diz aqui inclusive que essa área afetada tem mais ou menos 150 pés, é um diâmetro de 150 pés, que algumas coisas estranhas acontecem, como eu já disse, distorção de perspectiva. Diz também que alguns fenômenos estranhos que acontecem não podem ser explicados pelo simples fato da casa estar inclinada. Por exemplo, a distorção de perspectiva. Diz também que tem 2 blocos de concreto, um cara coloca um nível em cima desses blocos para ver que eles estão nivelados, e aí uma pessoa sobe em cima de cada bloco, e quando elas trocam os blocos em que elas estão, a relação de altura entre essas duas pessoas altera. A gente também vai falar disso aqui. E a matéria fala um pouquinho mais a respeito das atrações no lugar, de como que aquilo funciona, e depois coloca aqui uma foto de um cara. Eu vou tentar reduzir o zoom para ver se você consegue enxergar melhor, mas é uma casa inclinada que vocês já conhecem, e um cara ali se apoiando nessa casa na inclinação que vocês também já conhecem. Aqui na descrição nós temos que é o George Prater, que é o proprietário do Mr. Spot, e ele está fazendo uma demonstração de como as coisas são bizarras naquele lugar. O Prater está ficando de pé na porta de uma casa inclinada a 12 graus, entretanto uma força magnética faz com que ele penda um pouco para a direção contrária, no caso, para a minha direita, como vocês devem ter percebido. E isso dá para ser notado pela cerca que tem aqui do lado. Então a casa está para um lado e um cara está para o outro. Aqui a gente já tem uma pequena evidência lá de que o Filosofia Agressiva fez merda. Observa aqui o nome do cara, George Prater, proprietário do Mr. Spot, isso aqui é de 41, no momento da fundação. E aí vai lá no Filosofia Agressiva e vê o nome do proprietário que ele colocou ali, Donald Buchanan. Eu pesquisei quem que Donald Buchanan seria, colocando o Mr. Spot na frente você só encontra pessoas que copiaram a mesma coisa, pegaram o mesmo texto e copiaram. E tirando o Mr. Spot, você vai ver que esse cara pode ser um político ou um personagem ficcional, ou vai saber quem mais
tem o nome de Donald Buchanan, mas o que importa é que esse cara aqui simplesmente copiou o texto. Então, se já tem essas incoerências, você já começa a suspeitar que alguma coisinha está errada. Então, retomando aqui o assunto, nos próximos meses após a abertura, a galera começou a divulgar isso aí. A galera, eu digo, os próprios proprietários do local. Por exemplo, aqui nós temos um anúncio publicado no mesmo jornal, dizendo: veja o Mr. Spot nas montanhas de Santa Cruz, para os que procuram uma experiência, um fenômeno natural que até hoje não foi resolvido. É claro, aquela propaganda que vocês já conhecem. E o mais interessante é que o lugar até hoje está aberto para visitação. Se você acessar aqui o site oficial, mrspot.com, você vai ver que temos aqui uma loja onde você pode comprar presentinho, essas coisas. Temos aqui algumas fotos do que acontece, temos uma explicação do que é. Você pode comprar os ingressos e, claro, pode ir lá visitar caso esse seja o seu desejo. Aqui nas explicações nós temos a mesma história que a gente tinha mostrado lá atrás, que isso foi descoberto em 39, que tem vários fenômenos ali inexplicáveis, que é uma área com mais ou menos 150 pés de diâmetro, tudo que eu já tinha mostrado para vocês lá no jornal. Diz aqui, inclusive, que alguns especulam que tem uns cones de metais que foram colocados no solo, no subsolo, para permitir como guia de uma nave espacial. Alguns acreditam que uma nave espacial por si própria está enterrada ali embaixo do lugar. Outros acham que é o dióxido de carbono que está penetrando da Terra, um buraco na camada de ozônio, um vórtice de magma e a alta radiação biocósmica dielétrica conhecida em qualquer lugar do mundo e a radiestesia. O que causa isso aí permanece um mistério. Já deu para perceber que tem algumas coisas aqui que são viagem muito grande. Claro, nave espacial enterrada ali embaixo já não faz muito sentido. Buraco na camada de ozônio definitivamente não causa isso aí. Dióxido de carbono causa refração da luz, mas não faz com que a gravidade fique bugada, como a galera gosta de falar. Magma de vórtex não faz muito sentido porque cientificamente definido nem é. Se você pesquisar aqui por magma de vórtex, você vai ver que seria uma espécie de redemoinho de magma, mas isso praticamente assim não é conhecido, não tem nenhum fenômeno sério chamado de magma de vórtex. Pesquisando aqui, né, claro, por radiação biocósmica dielétrica, você vai ver que tem apenas uma única definição assim mais científica, mais séria a respeito da radiação. É um livro a respeito de fenômeno de radiação de 1996 que provavelmente não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está lidando, mas todas as outras referências a essa espécie de radiação biocósmica dielétrica aparecem justamente para se referir ao Mr. Spot. É bem provável que esse cara tenha inventado a palavra ou criado uma palavra complexa só para explicar alguma coisa que ninguém sabe explicar o que é. Mas a gente vai explicar neste vídeo aqui. Antes da gente prosseguir, é importante que a gente entenda algumas coisinhas a respeito de como o corpo humano funciona. Basicamente, desde o momento em que nós nascemos, a gente está continuamente registrando informações a respeito do mundo ao nosso redor e notando alguns padrões. Um desses padrões, certamente, é a relação entre os horizontes que a gente vê e os demais objetos. Por exemplo, normalmente um prédio costuma estar perpendicular ao horizonte. Então essa mão aqui seria um prédio, essa mão aqui seria o horizonte. Isso costuma ser padrão. Você não costuma ver um prédio assim inclinado, a não ser que você vá para Santos, esses lugares bizarros aí, mas fora isso não costuma acontecer. Pessoas também costumam estar de pé em relação ao chão, então elas costumam estar perpendicular. Árvores nem tanto, mas na maioria dos casos sim. Animais, entre outros, sempre tem um certo eixo de orientação perpendicular ao horizonte. E claro, sempre tem o horizonte que normalmente também é paralelo em relação ao solo em que nós estamos pisando. Sendo assim, a gente cria uma espécie de plano cartesiano mental. Você deve ter estudado isso aí no fundamental, lá, né? Plano cartesiano, eixo X, eixo Y, esse mesmo rolê. Você cria um negócio desse na mente, no qual o eixo X corresponde ao chão e o eixo Y corresponderia a você mesmo, no caso. Você mesmo de pé faria o eixo Y. Sendo assim, quando a gente vê algo que se encaixa nos padrões que a gente já conhece, por exemplo, um telhado, um piso, a própria linha do horizonte, um prédio, você meio assim que intuitivamente deduz que aquele é realmente o eixo X ou o eixo Y, dependendo do que você escolher. Quando normalmente você vê um chão e você deduz que esse chão está reto, você imediatamente assume que você, por consequência, está perpendicular a esse chão. Então assim, por mais que o nosso novo horizonte, por mais que a gente faça um horizonte que não é bem perpendicular como esperado, você ainda assim vai imaginar que aquele horizonte é sim o real. E mesmo que você saiba que esse horizonte não é real, você vai continuar a ver esse horizonte como se ele fosse real. Uma excelente demonstração disso aí que eu achei a chamada Demon Hill, como você pode perceber aqui. Dá uma olhada nessa fotografia. Se eu disser para você que esse chão não está perpendicular, que esse chão não está na posição que ele deveria estar,
Mesmo assim, você dificilmente vai conseguir enxergar isso aí. Você ainda assim vai achar que o chão está reto e as moças aqui estão inclinadas por algum fenômeno estranho. Mas na verdade, a Demon Hill é simplesmente uma caixa que está inclinada em relação ao solo, como dá para você perceber. A gente vai usar vários exemplos da Demon Hill no decorrer desse vídeo, mas por enquanto, memoriza apenas o que eu falei para vocês a respeito de como o corpo humano funciona em relação a essas coisas. Um bom exemplo disso está nesse vídeo aqui, que é uma demonstração mesmo da própria Demon Hill. Dá para você ver que são a mesma casa. A princípio parece que o chão está bem reto e o cara está bem torto, mas se você aguardar um pouquinho o vídeo prosseguir, você vai perceber que quando ele sai da casa, você percebe claramente que na verdade a casa está torta e o cara estava reto o tempo todo. Agora que a gente sabe disso, eu percebi que a forma mais interessante de mostrar esses fenômenos é construindo um modelinho 3D que eu fiz no PowerPoint. Então essa aqui é a nossa casa inclinada. Nós sabemos, nós estamos agora do lado de fora da casa e nós estamos vendo a casa como inclinada, porque claro, nós temos aqui o horizonte para nos basear. Essa setinha aqui, como devem imaginar, indica a direção da aceleração da gravidade. E agora nós podemos ver a visão de quem está dentro da casa. Então claro, quando você está fora da casa, quando você tem o horizonte lá fora, você consegue facilmente ver que a casa está inclinada. Quando você está lá dentro, acontece exatamente o mesmo efeito que acontece lá na Demon Hill, que eu mostrei para vocês agora. Você está vendo a casa como nós estamos vendo este cara aqui. Portanto, a casa aparentemente está reta, mas na verdade ela está torta. A primeira coisa que eu vou demonstrar para vocês como funciona nisso aqui é a visão do cara torto. Aquele mesmo cara torto que eu já mostrei umas 3 vezes esse cara aqui. Dá para perceber aqui na casa, na visão normal, você consegue claramente ver que o cara está de pé num sentido absolutamente normal. O eixo Y dele estaria nessa direção, ele simplesmente está de pé em uma superfície inclinada, não tem nada de anormal. Mas quando você rotaciona a casa, ou seja, quando você entra na casa, você imediatamente vê esse cara torto, da mesma forma que o cara que eu mostrei para vocês ali no mesmo vídeo estava. Não vou voltar ele uma quarta vez, mas você entendeu. O próximo truque que a gente vai mostrar aqui é exibido no Mr. Spot em alguns vídeos que você pode encontrar na internet. Eu vou dar um exemplo aqui, tocando esse aqui. Basicamente a ideia é que a garota vai pegar uma bola, vai colocar essa bola na barra. Primeiro a bola vai descer, porque claro, ela fornece uma certa energia, e depois a bola vai subir a barra, como você pode perceber. Dá bem na cara que essa barra sobe, deu para notar, mas a bola também sobe a barra, como se ela estivesse agindo contra a lei da gravidade. A garota depois inclusive faz esse mesmo teste com água para mostrar que ainda assim o mesmo acontece. Você coloca água ali e a água vai cair do outro lado. Claro, para eliminar qualquer possibilidade da bola ser magnética, de qualquer outra coisa. Esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês é num outro lugar semelhante ao Mr. Spot. Não é o próprio Mr. Spot lá em Santa Cruz, a gente vai falar disso depois. Mas esse aqui é sim do Mr. Spot que nós estamos fazendo vídeo sobre. E aqui você vai observar que a bola apresenta a mesma direção. A bola começa a subir e uma ladeira que aparentemente está inclinada e a bola cai na mão do cara depois. Por mais que ele empurre a bola para trás, essa bola ainda assim sobe na direção contrária à força da gravidade. E como que você faria esse truque acontecer na tal da casa inclinada? Para isso, dá uma olhada no que eu fiz aqui. A gente tem a casa inclinada, como vocês já conhecem, e aí eu traço um eixo paralelo ao horizonte verdadeiro e coloco uma tábua que está ligeiramente inclinada em relação a esse horizonte verdadeiro. Dá para perceber que se a gente colocar uma bolinha aqui, essa bola vai em direção da sua esquerda. E é exatamente isso que aconteceria fazendo o diagrama de força. Ou seja, nós temos a força-peso em si, que é sempre paralela à direção da aceleração da gravidade. Nós temos a componente y da força-peso, que não importa muito para a nossa análise. E temos a componente x da força-peso, que essa sim aponta para a esquerda. E quando, claro, a gente importa a casa, qual que é a impressão que nós temos vendo isso aqui? Que a bola está subindo, mas na verdade isso aqui é apenas a visão que você tem, que é enganada em decorrência da inexistência do horizonte, que eu já falei umas 3 vezes. Então volta aqui, isso é perfeitamente aceitável. Isso aqui não parece tão aceitável porque aparentemente a barra está inclinada para baixo, mas a placa na verdade está inclinada para cima. Acho que deu para você enxergar bem aqui a questão. Se você quiser ter mais certeza, confirmar isso melhor, você pode dar uma olhada neste vídeo aqui que o cara faz. A bolinha mais uma vez sobe a barra de madeira, o que em teoria desafia a lei da gravidade. Isso aí vale também para esse rolo de fita, vale para várias outras coisas. E depois, eu vou deixar tocar o vídeo até o fim porque ele é bem curtinho, quando o cara começar a tirar o zoom da câmera, vocês vão ver que legal. Então ele faz aí o teste com essa silver tape, e agora é o momento em que a câmera volta. Você percebe que aparentemente está tudo certo, mas aí você descobre que na verdade não é a
a barra que está subindo, a barra está descendo, e a mesa no qual tudo isso está montado, ela sim está inclinada. Mas quando estava aqui você pensou que esse fosse o horizonte. Por que você pensou que esse fosse o horizonte? Porque você tem aqui um outro horizonte que diz para você que normalmente as mesas seguem esse padrão. A mesa costuma ser reta, então como tem uma mesa, tem um barco aqui, essas coisas estão retas, provavelmente essa bancada aqui também está reta. Mas na verdade ela não está reta, e a mesa por sua vez também está torta, como deu para você perceber aqui. Esse foi um dos vídeos mais legais que eu já encontrei. Próximo tópico que a gente vai falar a respeito da cadeira. Dá para você perceber aqui nesse vídeo que parece que a garotinha está numa cadeira que está inclinada, que está praticamente colada na parede atrás dela. Como deu para você perceber, a guia aqui vai com todo cuidado ajudando a garotinha a se balançar na cadeira. Ela, em determinado ponto, não sei se você viu aqui, ela avança a cadeira mais e mostra que a garota está se equilibrando na cadeira. Nesse vídeo nem é tão visível assim a coisa que a gente vai mostrar aqui especificamente, o fenômeno. Mas, se você der uma olhada no PDF, vai ver que tem aqui alguns exemplos em que a mulher aqui está na cadeira, que está numa parede vertical, a cadeira está como se ela estivesse colada na parede, e a mulher está de pé nessa parede numa boa, sem nenhum problema. Aqui, exatamente o mesmo fenômeno. Como que a gente pode explicar isso considerando a física? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Então nós temos aqui a casa inclinada, como sempre. Temos aqui um anteparo que vai apoiar os pés traseiros da cadeira e temos a cadeira em si. Determinar isso aqui de forma quantitativa não é uma das coisas mais legais de se fazer, porque para isso você vai ter que calcular o momento de inércia da cadeira, que não é nem de perto uma coisa da hora de se você fazer em física. Dá trabalho pra cacete calcular isso aí para corpos que não são uniformes. Então se você tem, por exemplo, uma barra, uma placa de metal, é muito simples calcular o momento de inércia disso aí, até tabelado. Mesmo não sendo tabelado, você ainda calcula isso relativamente simples. Mas uma cadeira não é uma placa de metal, é um corpo que não é homogêneo, é um corpo que tem 4 pés, tem um assento, tem um encosto, é uma coisa meio estranha de se calcular. Então não é uma boa ideia a gente fazer isso aqui de forma quantitativa. Mas de forma qualitativa é bem legal de se observar. Dá pra você perceber aqui que eu vou marcar aqui um ponto com pincel, um ponto vermelho, que a tendência para essa cadeira perder o equilíbrio seria ela rotacionar em torno desse ponto. Ou seja, você faz uma força nesse sentido, você sobe aqui, por exemplo, e a cadeira desequilibra, e aí ela começa a rotacionar nessa direção. Claro, ela não vai fazer uma volta completa, ela vai cair até aqui, depois ela vai despencar para o chão. Mas para isso você tem que exercer uma força aqui. Entretanto, a maior parte da massa da cadeira não está concentrada nessa região aqui. Ela está concentrada tanto no assento quanto no encosto. Principalmente, eu diria, até que no encosto. Ou seja, a cadeira nessa posição consegue se manter tranquilamente, porque o torque que é exercido nesse lado da cadeira não é suficiente para provocar a rotação. Então nós vamos, mais uma vez, observar a casa na perspectiva de quem está dentro dela. Aí sim, a coisa parece bastante estranha, porque essa cadeira em uma casa de verdade, colocada nessa posição, não se manteria em decorrência do ângulo. O torque feito aqui seria sim suficiente para que a cadeira iniciasse a rotação. Mas a gente tem todas essas informações e a gente sabe com certeza que esse torque não é. E o que acontece quando uma pessoa senta na cadeira? Mais uma vez, o mesmo princípio de distribuição de massa ainda é válido. A maior parte da massa da pessoa está na bunda e está no abdômen. Então a maior parte da massa da pessoa vai estar concentrada justamente aqui. Perdoem pela qualidade horrível do desenho, mas a ideia é basicamente essa. Eu sei que tá horrível, eu sei que isso tá parecendo uma aranha deformada em Chernobyl, mas dane-se, você entendeu o que eu quis dizer. Mas a ideia é essa aí, a maior parte da massa da pessoa está concentrada nessa parte aqui traseira da cadeira, que por sua vez está fazendo peso nas paredes da casa que estão inclinadas. É a mesma coisa que você ir numa parede inclinada e se jogar apoiando nela. Você vai ver que é até um tanto difícil de você sair. Isso é uma coisa que a galera costuma também fazer nesses lugares. Você senta na cadeira, o guia fala pra você, agora levanta, e você começa a fazer esforço assim, você não consegue levantar, porque claro, a força é muito maior do que seria quando você considera uma cadeira vertical tal como você espera. Entretanto, para quem está dentro da casa, o cara está assim sentado na parede, igual a garota que a gente tinha mostrado para vocês lá na outra situação. Entretanto, para quem está dentro da casa, o efeito continua sendo o mesmo. Você ainda vai ver a garota sentada desse jeito aqui. Acho que você conseguiu entender perfeitamente o que eu quis dizer. E agora, o truque mais legal, que eu até estranhei, porque esse truque é muito pouco explorado, é a questão do pêndulo. Perdão pelo spoiler, eu vou voltar aqui para o pêndulo correto e vocês vão ver o que eu quero dizer. Então, o cara aqui tem um pêndulo, que é uma bola de metal presa num fio, numa haste, alguma coisa do gênero. Então ele afasta bastante a bola para um lado e você vai ver que essa bola vai bem pouco em direção nossa e vai muito na direção contrária. Entretanto, o padrão normal que você espera para um pêndulo não é que isso aconteça. Você costuma esperar que o pêndulo vai igualmente
para os dois sentidos. Se você sabe o que é um pêndulo, se você já viu aqueles relógios antigos, você sabe o que eu estou falando. Mas dá para notar que exatamente o contrário acontece dentro desta casa. Por quê? Para isso, nós vamos desenhar um pêndulo. Isso aqui é o nosso pêndulo. A gente tem aqui uma haste, temos um peso na ponta dessa haste e temos aqui uma trajetória que este pêndulo deveria fazer na primeira vez em que você soltá-lo. Vale lembrar que a gente está aqui supondo que o sistema seja conservativo, ou seja, que não há dissipação de energia. Significa que nesse ponto aqui máximo, você tem energia potencial máxima conferida ao pêndulo. Quando você solta, o pêndulo começa a cair, evidentemente, e com isso você converte energia potencial gravitacional em energia cinética. E no ponto aqui de baixo, a energia cinética é máxima. E aí, o contrário acontece e você converte energia cinética em energia potencial gravitacional até essa altura. Se o sistema fosse ideal, se não tivesse nenhuma perda de energia por calor, por atrito, por qualquer coisa, isso aconteceria. O pêndulo ficaria eternamente indo para um lado para o outro e sempre pararia na mesma altura dos dois lados. Mas isso não acontece na vida real, porque, claro, existem vários fatores que fazem a energia ser dissipada nesse processo. Um exemplo bem simples seria se houvesse um rolamento aqui em cima, mantendo essa haste, porque, claro, a haste tem que estar mantida em alguma coisa. Esse rolamento, o processo de rolagem exige atrito, e quando você tem atrito, você tem uma força em sentido contrário. Quando ocorre atrito, normalmente você converte parte da energia cinética em calor. Logo, a energia vai ficando menor, a energia total do sistema fica menor a cada período do pêndulo, e com isso ele vai perdendo altitude até parar. Mas vamos considerar uma situação ideal, que é praticamente o que você observa na primeira vez em que a pessoa solta o pêndulo. Dentro da casa, coloca o pêndulo nessa situação, é claro, ele sempre vai ficar orientado no sentido para baixo correto, no mesmo sentido da direção da gravidade, ao menos num pêndulo convencional que você imagine, e isso aqui faz todo sentido, ele vai e volta na mesma altura. Mas, quando você olha da perspectiva de alguém que está dentro da casa, isso não acontece. Para quem está dentro da casa, o pêndulo vai muito mais para um lado do que para o outro. Aqui, claro, talvez eu tenha exagerado no tamanho do pêndulo, no ângulo, tem vários fatores que eu posso ter exagerado para a gente não conseguir ver isso tão claramente, mas é exatamente isso o que acontece. O pêndulo está indo muito mais, se a gente voltar lá no vídeo vocês vão ver, o pêndulo está indo muito mais nesse sentido do que nesse, pela mesma razão que eu acabei de mostrar na casa. Isso é a mesma coisa que dizer que as pessoas estão colocando o eixo delas no lugar errado. Como você está dentro da casa e está tudo torto porque sua perspectiva já está meio torta, você coloca o eixo no mesmo sentido da casa. E aí a coisa complica, porque você está esperando que o ponto mais baixo da trajetória do pêndulo seja aqui, só que ele não é. O ponto mais baixo é um pouco deslocado de onde você espera que seja, e claro, por essa razão, ele nunca vai chegar até aqui em cima, porque o meio dele, o ponto mais baixo, não é onde você espera que seja. Com isso, nós terminamos assim os fenômenos físicos, e agora a gente vai falar de um fenômeno também bastante curioso que acontece nesses lugares. O truque é basicamente o seguinte: você tem uma prancha de madeira e você tem duas pessoas, uma em cada extremidade. Em primeiro momento, você observa a altura de cada uma dessas pessoas na prancha de madeira. Em seguida, as pessoas vão trocar de lugar, como vai acontecer nesse vídeo daqui um pouquinho. Quando isso acontece, você percebe que essa altura mudou consideravelmente, ou seja, o maluco aqui de chapéu está muito mais baixo do que o cara de barba, como dá para você perceber. Se você voltar para o frame anterior, vai ver que a relação de altura dele está bem estranha. O mesmo que dizer que esse cara aqui de barba está muito maior e esse cara de chapéu está muito menor. E é exatamente isso o que acontece. Só que isso não acontece por nenhum tipo de força sobrenatural, nada do tipo. Dá para perceber que nessa situação aqui você está vendo praticamente de um ângulo. Tem pessoas até que fazem aqui parte da apresentação, que vão lá perto, elas sempre olham de um ângulo mais ou menos parecido. É exatamente esse o truque do rolê. Dê uma olhada aqui no PDF, você vai ver que tem assim um diagrama superior de como isso funciona. Você vai perceber que a barra da verdade não é perpendicular à linha de visão do observador. Então, para esperar uma barra perpendicular, você teria que se traçasse uma linha aqui. Essa linha iria encontrar a barra num ângulo de 90 graus, mas não é o que acontece. A barra está torta. Com isso, você implica que a distância entre o observador e um ponto da barra, no caso o ponto direito, é muito menor do que a distância entre o observador e o ponto esquerdo. Logo, acho que você já percebeu, quando as pessoas estão mais perto, elas parecem maiores. É exatamente isso que acontece. O cara não está parecendo maior por causa de alguma distorção do espaço-tempo, magnética, bioenergética, sei lá como estava escrito naquele negócio, mas isso aí não é isso que acontece. O cara está simplesmente mais perto. Então, quando as pessoas trocam de lugar, esse fulano fica mais longe e esse fulano aqui fica mais perto. É isso o que ocorre. Tem aqui vários posts em que a galera tenta reproduzir isso em casa e faz isso muito bem. Por exemplo aqui, claro, nesse caso aqui está num ângulo muito grande para isso, mas você vê que o garoto fica muito maior quando ele está
na extremidade direita. Mas se você reduz essa angulação, nesse caso o horizonte ainda ajuda, mas eu tenho certeza que se essa casa fosse construída na mesma angulação que a barra de madeira está, você definitivamente nem perceberia a diferença. E claro, nesse caso, o garoto, ou melhor, a garota parece muito maior quando ela está do lado esquerdo do que quando ele está do lado direito e vice-versa. E se você observar a mesma coisa, dessa vez com a linha de visão diretamente perpendicular à barra, você vai ver que o negócio simplesmente não funciona, não acontece nada como já era esperado. Temos aqui uma outra versão do mesmo truque. O cara fez isso, o James Rand fez no estacionamento da casa dele. Ele depois sobrepôs as duas fotos e sim, dá pra ver que eles têm alturas diferentes. E não parece que a barra está num ângulo diferente. Esse que é o mais legal do rolê. Por fim, tem uma versão ainda um pouquinho mais simples, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais elaborada do mesmo truque, que é esse aqui. O rolê é você colocar as pessoas numa prancha, no caso uma barra de madeira, e mandar essas pessoas se alinharem em relação do menor para o maior, e aí você tem esse resultado aqui. O guia aqui vai tirar umas fotos com a galera, vai mostrar como funciona, e depois ele vai pedir para as pessoas trocarem de lugar, como já foi feito, e qual que é a graça do negócio. Todas agora estão na mesma direção. Isso não é uma ilusão assim muito difícil de você desmascarar, porque dá para perceber que o telhado aqui é o referencial, ou seja, você determina se um cara é alto ou baixo pela distância em que ele está do telhado. Por exemplo, aqui o cara parece muito pequeno, e aí conforme esse cara vai subindo na barra, ele parece estar crescendo, claro, porque o telhado está inclinado, então na verdade ele está simplesmente se aproximando mais do telhado. Um bom exemplo dessa ilusão de ótica pode ser visto aqui. Se você pegar uma régua e medir na tela do seu computador a altura desses homens, ou então se você usar um método um pouco mais civilizado, abrir o PowerPoint, desenhar uma linha e sobrepor essa linha nas três pessoas, você vai ver que esse cara é do mesmo tamanho, você vai ver que os três caras são do mesmo tamanho, mas olhando assim parece que esse aqui é muito grande e esse aqui é muito pequeno. Lá no Mr. Spot, no caso, para esse truque aqui, os guias podem muito bem associar as duas coisas. Então, você associa a questão do telhado e você coloca a prancha um pouco inclinada. Com isso, vai parecer que a ilusão acontece. E o telhado ainda ajuda bastante na construção do seu truque. Mas, ainda assim, isso não passa de um truque. Essas ilusões nós conhecemos, são muito bem documentadas, está cheio de vídeo, mas tem algumas coisas que aparentemente ninguém fala sobre, ou melhor, todo mundo diz que isso acontece, mas ninguém mostra isso acontecendo. Por exemplo, a agulha desnorteada. Você coloca uma agulha de bússola, você coloca uma bússola no lugar e você vai ver que a agulha vai começar a tiltar, vai ficar loucona, e isso teoricamente seria uma fonte de campo magnético misteriosa. Na prática dá para você forjar isso muito fácil, só enterrar um ímã ali, enterrar uma grande quantidade de ferro ou mesmo colocar um fio que transmita alta tensão. A ideia do fio não é muito legal porque talvez alguém morra eletrocutado e aí você vai ter que pagar uma multa depois. Mas caso você opte por um pedaço de ferro, um ímã muito grande enterrado, isso aí vai funcionar. Já para interferência em aparelho GPS, é bom lembrar que se você está usando o Google Maps e você está num buraco, provavelmente o Google Maps não vai funcionar mesmo. Isso não é nem por nenhuma interferência, é simplesmente porque você está dentro da droga de um buraco e o sinal não chega ali tão bem. O Google Maps não funciona puramente com base no GPS. O mapa é baixado da internet, a localização é de certa forma assim otimizada em função da internet. Tanto é que você está na pista às vezes e aí você entra num lugar em que não tem sinal e aí você percebe que o GPS começa a ficar loucão. É por causa disso, o GPS do celular. E também é uma opção que serve inclusive para aparelhos GPS que não usam conexão com a internet e sim puramente a triangulação. Você pode usar um jammer, que é um aparelho que transmite sinais na mesma frequência que os outros dispositivos, e com isso você atrapalha qualquer tipo de comunicação e só até impede que um celular funcione. Eu acho que a galera usa em presídio, se eu não me engano, para evitar a comunicação. Já desvio de luz, nós não temos nada mostrando assim, eu passo uma lanterna aqui, a luz desvia para lá, desvia para cá. Mas a gente dá para ter uma certa evidência de como isso funcionava. Tem um artigo de 1943 publicado no California Journal of Mines and Geology. É uma espécie assim de revista acadêmica para falar a respeito, como você deve imaginar, de geologia. Eu fiz o download aqui da revista, você pode encontrar no WebArchive. Se eu não me engano, isso aí já está em domínio público. Se você pesquisar aqui, dá um Ctrl F, pesquisa por Mystery, dá um Enter, você vai encontrar o próprio trecho falando. Ele não fala sobre o Mr. Spot em específico, ele está falando sobre concentração de CO2 na região. Ele diz que o ar de gás carbônico, no caso o gás carbônico que sai das rochas em decorrência de um processo de produção que ocorre lá dentro, é usado lá no Mr. Spot como um tipo assim de distorção visual para entreter os turistas. Deu para perceber aqui mais ou menos como isso funcionaria. Mas claro, se ele não mostrar para a gente o que é, não tem como a gente fazer absolutamente nada. Uma outra questão interessante é: será que o Mr. Spot é um lugar único em que você só vai encontrar isso no mundo lá? Ou será que isso tem em todo lugar?
A resposta para isso é um pouco mais decepcionante do que você pode imaginar. Só nos Estados Unidos tem dezenas de lugares do tipo. Acessando esse link aqui, você vai ver uma série de outros lugares que você pode encontrar. Por exemplo, vamos pegar aqui a Cabana Assombrada de Canterbury. Vamos jogar isso aqui no Google. Peguei uma coisa bem aleatória para você ver do que se trata. Joguei, você encontrou, já viu aqui foto de gente torta, como a gente explicou aqui agora há pouco. É exatamente o mesmo truque que é reproduzido em diversos lugares. Então não, o Mr. Spot não é um lugar único em nenhum lugar. Tem pelo menos 8 aqui, ele lista 8, mas se você contar aqui, você vai encontrar bem mais. E claro, não é todo lugar que está catalogado nessas listas que eu achei, mas a questão é, tem muita gente que faz Mr. Spot por aí. Tem tanto em Santa Cruz, tem aqui no Oregon, tem na Carolina do Norte, tem em Michigan, tem em todo lugar. É um truque assim que é aproveitado em todos os lugares. E o mais legal disso é que você não precisa ir lá para os Estados Unidos para ver uma casa do tipo. Aqui no Brasil também tem algumas, na minha cidade, por exemplo, tem 2. Eu não sei nas outras cidades do Brasil como isso seria, mas provavelmente em algum lugar vai ter. A única diferença é que, pelo menos aqui, onde eu moro, aqui em São Carlos, essas casas não procuram assim explorar a atração como uma coisa sobrenatural. Na verdade, são projetos das universidades que tem aqui, tanto a USP quanto a UFSCar. Eu acho que as duas aqui de São Carlos são da USP. E a ideia é justamente mostrar para o público todas essas ilusões de óticas causadas pela inclinação da casa. Ninguém ali diz nada sobrenatural. A galera, inclusive, explica para você como que aquilo ocorre, por que aquilo ocorre, como funciona. As duas estão, uma delas no Museu da Ciência Professor Mário Tolentino, nessa rua, nessa avenida. Se você é de São Carlos, você com certeza conhece essa avenida, e fica aqui embaixo, é no subsolo, você tem que entrar e aí tem várias outras coisas legais e tudo mais. A outra é no CDCC, Centro de Divulgação Científica e Cultural, que isso eu tenho certeza que é da USP. Fica nesse prédio aqui amarelo, você pode encontrar facilmente no Google, e avançando um pouquinho mais você até consegue ver a casa aqui no Street View. Esse prédio aqui no fundo, esse lugar, é a tal da casa. Você pode entrar por essa escada e aí lá você tem a casa inclinada, todas as demonstrações. E agora vem a parte mais legal do vídeo que eu acho. A gente foi lá nesse museu para conhecer essa casa, para ver como funcionaria, para inclusive testar as explicações que a gente deu aqui. E é o que você vai ver daqui a pouquinho no vídeo. Eu só quero antes pedir desculpas, porque a gente gravou isso da forma mais amadora possível. Foi no celular, porque ninguém tinha uma câmera, a gente precisava fazer isso logo para terminar o vídeo e tudo mais. E aí a gente foi gravando do celular mesmo, naquela qualidade bem de celular. Então perdoem, eu prometo que na próxima vez que eu for em campo eu vou trazer um aparato melhor para gravação. Mas com o que tá aí dá pro gasto, dá para você visualizar os fenômenos, que é o mais importante do rolê. Beleza, a gente está aqui na Casa Maluca, no CDCC, e aqui a gente tem praticamente todas aquelas experiências que a gente tinha visto lá no Mr. Spot, e também vários outros lugares, como eu mostrei no vídeo. A primeira delas, que o cara faz bastante, é de colocar a bolinha numa mesa que parece estar subindo, ou às vezes até parece estar nível, e a bolinha vai para lá. O que você espera normalmente é que a bolinha viesse nesse sentido aqui, mas, como vocês vão ver agora, acontece exatamente o contrário. A bolinha sobe. Vou fazer mais uma vez. Eu vi já muita gente explicando isso aqui, a galera fala, mas com água você não explicou. É claro, se a bolinha sobe, a água evidentemente também vai subir, porque ela está sujeita à mesma força. Nesse lugar aqui a gente não tem água para testar, mas lá na exposição lá do Museu da Ciência, a gente tem água e a gente pode fazer a mesma experiência. Quem quiser, dá uma olhada depois. Uma outra coisa também que você pode notar é que eu estou inclinado, então a gente tem exatamente aquele mesmo efeito que a gente tinha visto lá no Mr. Spot. Parece que a gravidade está agindo diferente, mas na verdade ela está agindo exatamente igual. É que você está colocando o seu referencial num sentido diferente do correto. Você está considerando que as paredes da casa representam o referencial correto. Aqui a gente também tem a mesma coisa da cadeira, no qual você pode inclinar, né, sentar desse jeito assim, então você fica como se estivesse sentindo todo o peso mesmo da trás. E claro, nesse caso a cadeira está no chão, acho que até por questões de segurança, mas se a cadeira estivesse na parede, iria dar exatamente a mesma impressão, eu estou colado na parede. Aqui também seria o lugar em que a galera faz a pose do Titanic, lá no Mr. Spot. E evidentemente eu não vou fazer isso, mas tem uma galera que pode ficar aqui de pé, em cima desse lugar, e ela fica inclinada como no Titanic. E aqui também a gente tem aquele mesmo efeito do pêndulo que eu tinha falado para vocês. Eu improvisei aqui um pêndulo com fone de ouvido e uma chave. Dá para você ver que ele está inclinado, então a galera diz que a gravidade está inclinada, mas vocês já sabem que não é a casa. Isso aqui é o sentido real da inclinação, e agora eu vou colocar o pêndulo para oscilar. Vou parar de mexer a mão, você está percebendo que ele está indo muito mais para lá do que para cá. Ele pende muito mais para aquela direção do que para essa. Eu vou fazer mais uma vez para quem ainda tiver alguma dúvida. E é exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto com aquele exemplo lá no Mr. Spot. Por fim, tem mais um outro exemplo que na prática é quase a mesma coisa do pêndulo, que
que é isso aqui. Eu vou aqui liberar água, vocês vão ver que a água cai de um jeito inclinado. Claro, isso é exatamente a mesma ilusão de ótica que a galera aqui diz que é toda essa anomalia da gravidade. Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Já deu para perceber que todos os eventos que são mostrados lá no Mr. Spot são perfeitamente reproduzíveis na vida real em um ambiente aqui que, claro, não tem todo o ilusionismo que tem lá no Mr. Spot. Uma última coisa, ali tem um espelho também. Quem quiser, você pode ver aqui no espelho, isso aqui é bom porque você percebe que sim, você realmente está inclinado daquele mesmo jeito como a câmera está mostrando. E o mais legal também aqui é que se eu abrir a porta, você vai ter a impressão que lá fora está inclinado. Você vai ter a impressão que lá fora está torto e aqui dentro está certo, enquanto na verdade todos nós sabemos que é o contrário. Só para a gente verificar, agora me acompanhe que eu vou sair da casa maluca. E você vê que, claro, aqui fora está normal e a casa que está inclinada. E por fim, tem mais uma coisa importante para dizer que eu esqueci de falar no resto do vídeo. A gravidade, a aceleração da gravidade não é constante em todo o planeta. Isso acontece por um motivo muito simples. O planeta não é uma esfera perfeita, ele é achatado nos polos, tem as depressões, todas essas coisas. E segundo, o planeta não é homogêneo, ele não tem a mesma composição em todo o seu interior, em toda a sua superfície e tudo mais. Ele tem várias diferenças dessa composição e principalmente ele não é perfeitamente esférico. Por essa razão, o valor de g, portanto da aceleração da gravidade, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado no mundo. Mas esse valor varia conforme o local em que você está. E esse mapa aqui do World Gravity Map, você pode encontrar pelo PDF, tem o valor de G em diversas partes do mundo. Dá pra ver, inclusive, que nas regiões mais altas esse valor seria menor, por exemplo. Uma das implicações, evidentemente. É isso que você pode conferir dando uma olhadinha no rolê que está neste mapa. Agora, vale lembrar que esse tipo assim, de comportamento da gravidade, essa propriedade, não é de forma alguma a causa desses fenômenos que a gente viu. Tudo isso aí é sempre causado pela inclinação da casa. E também, claro, aquelas coisas de deformar, da pessoa ficar maior ou menor, é pelas ilusões de ótica que eu já mostrei para vocês. Sendo assim, a gente já pode mostrar aqui as conclusões. Primeira delas, o Mr. Spot é apenas a mais famosa atração desse tipo. Tem dezenas de outras espalhadas pelo globo e todas elas apresentam o mesmo tipo de fenômeno e dando desculpas semelhantes. Ah, a casa aqui caiu um meteoro antigamente, isso aqui estava no alto da colina, deslizou e parou bem no centro, aqui é uma anomalia gravitacional, é um campo magnético, aquelas barbaridades que a gente viu até agora. Os fenômenos bem documentados, a bola subindo ladeira, a pessoa mudando de tamanho, o pêndulo, tudo isso aí pode ser reproduzido e explicado como ilusões de ótica. Inclusive, nós fizemos isso presencialmente lá na casa aqui em São Carlos. Depois, os fenômenos pouco documentados, agulhas se movendo de forma maluca, curvatura da luz, essas coisas que na verdade é refração, né? Possuem explicações muito mais racionais e, claro, carecem de observações. Não tem vídeo da galera trazendo uma bússola lá, olhando a bússola e vendo que ela realmente se mexe. Isso não acontece. Provavelmente não acontece mesmo, porque se acontecesse, o local ia explorar com certeza. É uma coisa assim até mais intrigante esse tipo de fenômeno do que a inclinação da casa, todas essas paradas. Depois, o Mr. Spot e as outras atrações do tipo sobrevivem apresentando essas ilusões para turista e, portanto, todas elas vão tentar tornar esse negócio um pouco mais atrativo, mais interessante. Por isso, esses caras vão dar explicações malucas para justificar os fenômenos. Ninguém nunca vai falar, a casa está inclinada, então pronto. Ao menos não alguém que esteja visando o lucro de turista. A galera aqui na USP fala isso para você muito de boa. Aliás, eles querem falar isso para você, é o objetivo da construção. Mas esses lugares não é assim. Portanto, você não deve levar a sério a explicação que o guia turístico te dá, porque isso aí é para fim de entretenimento e não para fim científico. E por fim, o que eu falei para vocês do valor da aceleração da gravidade. Ele não é constante, mas isso não tem nada a ver com as ilusões que nós mostramos até aqui. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê, falou!